Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pouco do que nós vamos começar na quinta-feira, irmãos. Batalha espiritual diante de tudo que temos vivido na nossa cidade de Montenegro e no estado do Rio Grande do Sul. Tantos suicídios, tanta tristeza, tanta dor, tanta morte, tantas separações, tantos divórcios, tantas crises na família, tanta amargura, tanto ódio, tanta divisão, tanta indiferença, quantas injustiças e abandonos, quanta dor. Tudo isso faz parte de uma batalha espiritual. E nós precisamos entender um pouco mais sobre isso como igreja, para que possamos, do lado de fora desta porta, fazermos a diferença na vida de pessoas que precisam de uma palavra de Deus. E quem vai levar essa palavra de Deus? Você. Quem vai ser a resposta para alguém que está pensando em tirar a vida? Você vai ser essa resposta. E talvez você até pense, mas eu não sei nem identificar uma pessoa que está com um pensamento de morte, eu não sei identificar, mas você vai aprender. E o Espírito Santo também pode te mostrar. Ah, pastor, mas eu não sei como fazer, eu não sei como ajudar, eu não conheço desse assunto. É por isso que você precisa estar aqui nas quintas-feiras, porque nós vamos mostrar à luz da palavra de Deus o que é uma batalha espiritual e como nós, como cristãos, podemos fazer a diferença, a começar em nossas vidas e depois casa, família, amigos, trabalho, enfim, todas as pessoas que conosco se relacionam. Amém? Então hoje eu vou introduzir esse assunto e o texto que vamos usar está em 1 Samuel capítulo 17, quando Davi enfrenta Golias. Então é 1 Samuel 17, a versão é a Ara Almeida Revista Atualizada, a partir do verso 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca e Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte de um lado da Lém, e os israelitas no outro lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apresentar as ovelhas de seu pai em Belém, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, uma efa desse trigo tostado e 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos.
Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxeram os cuidados do guarda de bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, um surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se, chegando ao filisteu. O filisteu também vinha se chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei,
tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá levaram. De quem é filho este jovem? De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Amém. 1 Samuel 17 nos fala de um gigante chamado Golias e de um jovem chamado Davi. Nos fala de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual, e de uma guerra espiritual tremenda que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. E nós precisamos, irmãos, entender que este gigante é um símbolo para Satanás e que Davi é um símbolo para a igreja. Satanás tem afrontado a igreja de Jesus Cristo. Mas chega um momento que a igreja precisa se levantar e dizer: basta. Chega. Porque a glória de Deus será vista nessa cidade de Montenegro. O Cordeiro de Deus está na nossa bandeira. O Cordeiro de Deus está na nossa terra. Ele está na nossa casa. Pode passar, eu quero orar junto com você. Peço que você fique em pé para fazermos juntos essa oração. Essa oração que você vai ler está no Salmo 18. É Salmo 18. Quando você estiver passando por uma batalha espiritual, lembre-se desse Salmo. Também do 27. Também do 91. Mas lembre-se do 18. Davi escreveu esse Salmo quando estava vivendo uma guerra. Vamos juntos. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate e subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminarei os que me odiavam. Pertenço ao Senhor Jesus Cristo, que me comprou com o seu sangue. Declaro que eu e a minha casa somos eternamente propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo e dedicados a Ele.
Eu sou filho de Deus, creio no seu nome, não nasci do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele fez isso por mim. Eu o amo, te amo muito, Jesus. Sou abençoado, forte, corajoso, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, pode passar mais um ainda. Nós precisamos orar assim em casa, abrir a Bíblia, Salmo 18, Salmo 27, Salmo 91, Salmos de guerra, e começar a declarar na nossa casa: o Senhor é o meu Deus, eu te amo. O Senhor é o meu escudo, a minha torre forte, o meu libertador. O Senhor adestra as minhas mãos para a guerra e para o combate. Eu vou perseguir o meu inimigo, e eu vou destruí-lo, e eu vou massacrá-lo, e ele vai ficar debaixo dos meus pés. Porque está escrito, Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou poder, autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano algum. Quando ele escreve esse salmo, é uma luta espiritual, não é contra pessoas, mas é espiritual. E vidas têm sido ceifadas numa batalha espiritual. Casamentos têm sido destruídos, filhos estão se perdendo, uma geração está perdendo os vínculos familiares e os vínculos com Deus, nesta batalha que muitos não estão discernindo. Esse inimigo, Satanás, simbolizado aqui por Golias, ele tem boas estratégias para nos enganar e nos tirar da presença de Deus. E aqui nós vemos que o texto diz, lá no texto que lemos, lá no versículo 16, que ele vinha sempre pela manhã e pela tarde. Ele se apresentou por 40 dias diante da igreja de Jesus, simbolizada no Antigo Testamento pelo povo de Israel, que é uma família, e ali tem de um lado o povo de Israel e de outro lado o inimigo, ou seja, de um lado a igreja e de outro lado o inimigo, entre eles um vale. Então se apresenta o maior valente do inimigo, que se chama Golias, e ele desafia e afronta o exército de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Saul e os homens tremiam de medo diante das afrontas daquele gigante. Nenhum deles teve coragem de enfrentar aquela situação. Eles foram deixando a situação correr e deixaram que ficasse dessa forma por 40 dias. 40 dias na Bíblia significa um período completo, um ciclo completo. Depois desses 40 dias é que Davi vai chegar. Mas antes de Davi chegar, nós precisamos entender que este gigante, ele vinha para afrontar pela manhã e pela tarde. Justamente, irmãos, no horário da adoração. Eu quero que você entenda muito bem isso. A batalha espiritual é assim mesmo. O inimigo sabe qual é a estratégia para te derrotar, para destruir sua vida, para destruir sua família, para destruir a sua caminhada vocacional, profissional. Ele sabe como fazer. Ele sabe muito bem. E hoje ele não vem como Golias vinha. Ele vem diferente. Ele enche a nossa vida de programação. Ele enche a nossa vida de atividades. Ele enche a nossa vida de coisas importantes que temos para fazer, para que a gente não consiga estar na presença de Deus para adorar a Deus. A primeira coisa que esse gigante, ou que esse Golias, que é um símbolo para Satanás, faz, é impedir a adoração do povo de Deus. Pela manhã e pela noite,
A palavra de Deus diz: isto, pois, é que oferecereis sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, a cada dia, continuamente, 1 cordeiro pela manhã e 1 cordeiro pela tarde. O que está querendo dizer isso? Tem culto de manhã, tem culto à noite, todos os dias no povo de Deus. 1 pela manhã e 1 pela noite. Mas o gigante vinha na hora do culto da manhã e na hora do culto da noite, dizendo assim: não tem, não vai ter. Porque agora eu vou irritar você, eu vou provocar você, eu vou colocar medo no seu coração, eu vou te afrontar. E como é isso hoje? Como funciona essa estratégia agora? São os pensamentos. Você enfrenta uma luta não do lado de fora, você enfrenta uma luta do lado de dentro. Seja muito sincero, muito sincera. Quantas vezes você já se pegou brigando na sua mente? Não se engane, uma pessoa antes de cometer o suicídio, você acha que ela não teve uma luta enorme dentro dela? Antes de tomar uma decisão de acabar com o casamento, de ir para as drogas, de destruir sua própria vida, nós não podemos pensar que não houve uma guerra antes disso. Houve uma guerra. Só que essa guerra não é mais como esta guerra do Antigo Testamento. A guerra do Novo Testamento, ela não está fora, mas a guerra do Novo Testamento, ela está dentro. É na mente. Um pensamento que se repete, que se repete, que se repete, que se repete. Foi isso que aquele gigante fez. Ele se impôs. Era um pensamento grande, aquele gigante era enorme. Era uma coisa grande, uma coisa enorme, difícil de lidar, o problema é enorme. E ao invés de vencermos isso, a gente acolhe esse pensamento. Então eu quero mostrar o quadro 2. Chegava-se, pois, o filisteu, apresentando-se 80 vezes aquele pensamento na sua mente voltou. São 40 dias, são 2 vezes por dia, são 80 vezes. O que se constrói? A palavra de Deus diz que se constrói dentro de nós uma fortaleza. O que é uma fortaleza? É uma área da minha vida que eu não tenho mais controle. Uma fortaleza, ela se cria a partir de uma ferida no nosso coração. É aquele pensamento que encarcera a nossa alma. É aquela mágoa que nos aprisiona, que nos encarcera. É aquela mágoa, é aquele abuso, é aquela perda, é aquela tristeza, aquela decepção que a gente sofreu, aquele abandono, aquela injustiça. E aquele pensamento volta, e ele volta, e ele volta. E aí tem as acusações do diabo. Porque ele ainda vem e fala assim: tem alguém aí para me enfrentar? Ele vem e te acusa e fala assim: sabe aquele abuso que você sofreu, como a Melina falou hoje na nossa aula pela manhã? O diabo fala assim: pois é, você foi abusado e a culpa é tua. Só que não é sua, você era criança. Eu atendi uma professora lá em Curitiba, que ela foi abusada na infância pelo professor. E ela ficou 1 ano e 8 meses sem conseguir cultuar a Deus na igreja por causa daquela ferida. E o diabo dizia para ela: a culpa é sua. E ela acreditou. Tem muita coisa que está na sua mente ou na minha mente que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Mas a gente acaba concordando com o inimigo. E aí cria uma fortaleza. Preciso pedir algo a você, por favor. Peça ao Espírito Santo que sonhe o seu coração. Porque talvez tenha alguma coisa na sua mente ou na sua história que hoje precisa ser levado para a cruz. Sabe por que aquele exército ficou paralisado? Porque eles tinham medo. Eles estavam morrendo de medo. Porque eles estavam olhando para o gigante. Sabe por que Davi não teve medo? Porque Davi estava bem resolvido na sua identidade e ele estava olhando para Deus.
A Adriele hoje deu testemunho aqui. Ela poderia decidir olhar para esse cisto no ovário e falar assim, acabou. Ou ela pode erguer os olhos para o céu e dizer, o Senhor criou o meu ovário, o Senhor pode limpá-lo. No que vamos crer? Pode passar mais um? Mais um ainda. Davi recebeu uma unção. Samuel 16:13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Pode passar. Então Samuel tomou o chifre. Que texto que lemos? Deus tinha um propósito para a vida de Davi. E o propósito que Deus tinha para a vida de Davi, um deles, é que ele mataria aquele gigante. Mas Deus sabia que Davi jamais poderia fazer aquilo sem a unção dele. A unção é a presença do Espírito Santo. A unção é a capacitação do Espírito Santo. Deus tem um propósito também para a sua vida. E sabe quando é que nós falhamos no propósito? Ficamos andando em círculos, ficamos sofrendo afronta do inimigo, mas não conseguimos avançar quando nós não temos a unção para vencer o inimigo. O nosso inimigo, Satanás, não se vence com grito. Não adianta gritar. Eu não tenho medo de grito. O nosso inimigo, Satanás, não é vencido porque você mostrou para ele um crucifixo. Ele não tem medo de crucifixo. Ele não tem medo de rituais. Ele não tem medo de liturgias. Ele não tem medo de versículos bíblicos, porque Jesus citou vários para ele, lá em Mateus capítulo 4, quando estava sendo tentado naquele deserto, e ele não fugiu de Jesus, porque Jesus citou versículos. Satanás teme o nome de Jesus, e Satanás teme a unção do Espírito Santo que está sobre a vida de um crente. Isso ele teme. Porque a unção, ela é uma capacitação para que você desempenhe, realize com eficácia o propósito que Deus confiou para a sua vida. E qual é? Bem, está aqui. Veja o que Jesus disse quando estava no começo do seu ministério. Ele cita Isaías, falando sobre a unção do Espírito Santo, dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para. O que isso quer dizer? A unção pela unção não adianta nada. Eu tenho que entender que a unção de Deus sobre a minha vida é para fazer alguma coisa, é para realizar, é para agir, é para enfrentar, é para avançar, é para conquistar, é para possuir, é para receber, é para alguma coisa. Não é dizer somente nos cultos, vem Espírito Santo sobre minha vida, Espírito Santo enche a minha vida. E aí você sai daqui dizendo assim, puxa, eu senti que o Espírito Santo encheu minha vida. Eu falo, amém, irmão, que bom. Tá, mas o que é que você vai fazer com isso? O que vamos fazer com a unção do Espírito Santo? Jesus disse, por que o Espírito Santo unge? Unge para evangelizar, unge para curar, para pregar, para restaurar, para pôr em liberdade, para anunciar. Você é uma pessoa ungida por Deus, mas é ungida para. Quando você vê uma pessoa com depressão, você tem que pensar assim, eu tenho uma unção de Deus na minha vida, eu vou orar por essa pessoa, e esse espírito de morte vai ter que bater em retirada. Sabe por quê, irmãos? O remédio do psiquiatra não vai resolver. O psicólogo só não vai resolver. Quando a luta é espiritual, a arma tem que ser espiritual. Senão não vai funcionar. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Muitas coisas não estão acontecendo porque nós não estamos usando a unção que nós recebemos. Estamos delegando para outros. Manda para o pastor que vai orar, manda para a mulher lá de oração, manda para não sei quem. Não.
Você tem que bater no peito e dizer assim: não, o Espírito de Deus está sobre a minha vida, Ele habita em mim. Eu tenho a unção do Espírito Santo, eu vou orar, o inimigo vai sair. O casamento está numa crise, eu vou orar. A crise vai ter que se dobrar diante de Jesus. Por isso é que Jesus nos ensinou em Atos 1:8: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas. Para que a unção do Espírito Santo? É para testemunhar. O que é a palavra testemunho no grego do Novo Testamento? Significa poder para morrer. É você dizer assim: eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz morrer a minha carne, faz morrer os meus desejos, faz morrer as minhas paixões, e o Espírito Santo vai viver dentro de mim a vontade dEle, o querer dEle, o amor dEle, a paixão dEle, a graça dEle, o favor dEle, o poder dEle vai fluir através da minha vida, porque já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que presente vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. A minha vida é dEle, é para Ele, é para a glória dEle. Senhor, usa a minha vida. Porque senão, irmãos, seremos uma igreja que não funciona, num mundo que está sendo intimidado pelo inimigo. Intimidado. E nós estamos acovardados e acanhados. Nós precisamos nos levantar como igreja, e a começar pela nossa casa, a declarar em nome de Jesus: morte na minha casa, não. Não entra. Depressão, não entra. Aqui não entra. Meus filhos, não. Meus netos, não. Aliás, me tornei vovô agora. Só para dizer, minha neta é a minha cara. Mas é porque ela é carequinha e gordinha. Só por isso. Pois muda, melhora. Mas você e eu precisamos dizer: não, não. Aqui nessa casa não. Porque aqui nessa casa tem a unção do Espírito Santo. Aqui nessa casa não tem lugar para pornografia, aqui nessa casa não tem lugar para lascívia, aqui nessa casa não tem lugar para mentira, aqui nessa casa não tem lugar para o diabo. Ele não consegue entrar, não consegue. Porque se ele tentar entrar, se ele apertar a campainha, ou se ele tentar entrar pela janela ou pela porta arrombando, ele vai dar de cara com Jesus Cristo. Ele vai ter que bater em retirada. Você está entendendo? Pode passar mais um. Discernindo o conteúdo do outro. Irmãos, é aqui que muito cristão tem sido paralisado. Na nossa casa e dentro da nossa família isso aqui acontece. Veja o que aconteceu. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Por que Eliabe já está todo irritado? Por causa do Davi. Está todo irritado. Todo irritado com ele, perguntou: por que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Você é presunçoso, você é mau. E Davi vai falar assim: o que eu fiz agora? O que nos leva a entender alguma coisa bem clara, irmãos. Não é a primeira vez que o Eliabe faz isso com ele. Porque ele está falando assim: o que eu fiz? Agora. Você está vindo de novo falar comigo desse jeito. Você está todo irritado comigo por quê? Você está me julgando e me chamando de presunçoso e de maldoso de coração por causa de quê? O que eu te fiz? Você ainda está me humilhando na frente dos outros, dizendo que eu estou cuidando de poucas ovelhas. Está dizendo que eu sou incompetente. Que eu sou incompetente, que eu sou presunçoso, que eu sou maldoso. E ainda está julgando a minha motivação de estar aqui, que é para ver a batalha. Na verdade, eu vim aqui trazer queijo para o capitão de 1000 e pão para o outro aqui, para ver se o pai que mandou, para ver se eles tratam vocês bem, seus pangaré. E você falando comigo desse jeito. Não dá vontade de falar assim? Dá. Pô, eu estou trazendo queijo, pão, eu sou o caçula. Estou lá com o pai, lá cuidando das ovelhas. Aí recebi uma ordem, vim aqui, estou fazendo tudo direitinho.
Aí o Eliabe vem com essa irritação para cima de essa braveza para cima de mim e faz uma papagaiada dessa na frente de todo o exército. O Golias estava humilhando o exército e o Eliabe estava tentando humilhar. Pessoas humilhadas humilham. Pessoas feridas ferem. E pessoas que se sentem rejeitadas rejeitam. Porque olha o que tinha acontecido. Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu, quem? Davi, no meio dos seus irmãos. Eliabe era o mais velho. Quem é que estava com a expectativa de ser um ungidão? O Eliabe. Foi? Não foi. Quem foi? Davi. Eliabe ficou assistindo o irmão mais novo sendo ungido rei. E ele pensou assim, o mais velho sou eu. Eu que tenho que ser ungido rei. E aí começou uma disputa, uma ferida. E dentro da própria família, ele ouviu uma palavra ruim. Nesse momento, Davi podia ter pego e falado assim, você está certo, meu irmão. Deixa eu voltar para o meu cantinho. Deixa eu voltar lá cuidar das ovelhinhas do pai. É verdade, eu sou presunçoso e maldoso de coração. Eu acho que isso aí é verdade. Você está falando, deve ser verdade. O que a Bíblia diz que Davi fez? Desviando-se. Então, se virou para o outro. Ele recebeu aquela informação? Ele se alimentou daquele conteúdo do Eliabe? Daquele vômito do Eliabe? Não. O problema é que a gente tem comido muito vômito. Que algumas pessoas que estão sendo usadas pelo diabo têm vomitado em cima da gente e a gente está aceitando. Ah, você é isso. Ah, você é aquilo. Ah, você não vai conseguir. Não, porque eu te conheço. Conheço de onde você veio, te conheço sua infância, sei como é que você é. Você não funciona não. Você vai para frente não. Volta lá para o teu cantinho. Só que Davi falou assim, deixa eu falar com outra pessoa. Porque esse meu irmão não sabe o que está falando. Quantas palavras você recebeu de maldição que paralisaram sua vida? Que você concordou com ela? Que você pode ter pensado assim, não, foi meu pai que disse. Foi ele que disse. Que eu não ia conseguir. Foi minha mãe que disse que eu nunca ia casar. Foi o meu irmão que falou que eu sou desse jeito. E sabe, eu acho que deve ser mesmo. Não, não deve ser não. Deve ser não. Quem tem unção tem a capacidade de julgar as motivações e de saber o que é crítica que está vindo para destruir a nossa vida. E não parou por aqui, irmãos. Não parou por aqui, porque para vencer aquele inimigo, primeiro ele teve que vencer o problema que estava dentro de casa. Segundo, ele teve que vencer a palavra do rei, o rei Saul. Lembra quando eu estava lendo o texto? Que ele falou assim, fica tranquilo, Saul, deixa comigo que eu vou matar. E Saul falou assim, não, você não vai. O homem lá é guerreiro desde a mocidade e o cara é grande, você é um menino. Você não vai. Ele falou assim, não, eu vou sim. Mas deixa eu te contar o que Deus já fez na minha vida. E quando ele conta o que Deus fez na vida dele, que ele matou o leão, que ele matou o urso, que Deus era com ele, Saul falou assim, não, você vai mesmo. Você vai mesmo. Só que você vai com a minha armadura. Olha que miserável. Você vai, mas você vai levar o meu emblema. Você vai, mas você vai levar na camiseta, propaganda, você vai levar a minha foto na sua camiseta, para matar o cara lá. E Davi tentou vestir a armadura dele, deu certo? Não deu, graças a Deus que não deu. Sabe por quê? Porque você não precisa de arma de ninguém para vencer o inimigo que está contra você. Você só precisa do que Deus já colocou na tua mão. Ah, pastor, eu tenho que ir numa conferência top de libertação e coisa, e eu vou aprender um monte de coisa lá, e aí eu vou derrotar toda a capetaiada. Não é assim.
Pode ser. Mas se você tem a unção quebra o jugo. A unção arrebenta com Satanás. Ele não suporta um crente ungido. Um crente que tem o Espírito Santo de Deus nele. É aquilo que Davi falou. Davi falou para Saul o seguinte: Saul apontou para Davi o futuro de Davi. Ele falou assim: o teu futuro é morte. Você vai enfrentar um guerreiro que nenhum de nós aqui tem coragem. Aliás, Saul era o cara maior que tinha naquele exército. Os israelitas davam no ombro de Saul, diz a Bíblia. O cara era grandão, era enorme o rei Saul. Davi era um menino. E Saul falou assim: não vai dar, você está fora. Mas Davi trouxe à sua memória as vitórias que Deus já lhe tinha dado. Eu quero pedir a você, lembre dos milagres que Deus já fez na sua vida. Para que quando o diabo aparecer daquela forma grande, forte, poderosa, que você pensa assim, não dá, você olha para trás e fala assim: não, o meu Deus que me usou a minha vida para matar o leão, para matar o urso, vai fazer igual com esse cara aí. Ele já está morto, só que ele não sabe. Foi o que Davi falou. E Davi disse assim, irmãos, isso chama oração profética. Ele disse assim para o gigante antes de matá-lo: eu vou cortar a sua cabeça. Davi tinha espada? Não. Onde que estava a espada? Na mão do gigante. Olhe que oração. Ou seja, eu vou te matar, eu vou te derrubar e com a tua própria espada eu vou cortar a sua cabeça. Ousadia que vem do Espírito Santo. Pode passar mais um? Honrar a unção que você recebeu. Olha o que ele disse, olha como ele é determinado. Eu saía após ele, o feria, livrava da sua boca, quando ele se levantava contra mim, lançava a mão da barba, e feria e o matava. Assim o teu servo, assim feria o teu servo o leão e o urso, assim será com esse incircunciso. Mas olha a honra, o Senhor me livrou. Veja, ele poderia ter dito para Saul: eu matei, eu sou o cara, eu resolvi. Ele falou: não, o Senhor, Ele está sobre mim, Ele me livrou, Ele está comigo. E tem mais, quem o inimigo está afrontando não sou eu, é o Deus Todo-Poderoso. Ele já perdeu. Então, o último ensinamento dessa noite, porque a gente não tem mais tempo. Quando o inimigo afronta você, que é a igreja de Jesus, não é a você que ele está afrontando. A quem ele está afrontando? A Deus. Porque nós somos o corpo de Cristo. Quem bate na igreja, ou quem se insinua contra a igreja, se insinua contra Cristo. Lembram de Paulo? Perseguidor da igreja, lembram? E Jesus pega ele no caminho de Damasco. Paulo fica cego com a luz de Jesus. E Jesus diz assim: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Paulo estava perseguindo a quem? A igreja. E Jesus disse assim: porque você me persegue. Quem te persegue, persegue a Cristo. Quando você entender isso direito, você vai se levantar e vai dizer para Satanás: fora, fora, acabou a festa, acabou a afronta, acabou a intimidação, acabou de ficar jogando acusação na minha cara e me culpando, acabou. Acabou de ficar trazendo o meu passado e dizendo que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu sou presunçoso, que eu sou maldoso de coração, que eu não tenho competência. Acabou, porque a unção de Cristo está... Eu não tenho mesmo, mas se a unção de Deus está sobre mim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então pronto. Então, quando nós saímos dessas portas, nós estamos em campo missionário. O que vamos fazer? O inimigo está aí, destruindo vidas, pessoas estão se suicidando, casamentos estão acabando, as drogas,
As intrigas, as mágoas, as desilusões, as palavras de maldição, as injustiças, elas estão aí, do lado de fora. Quando você sair dessa porta, Satanás vai saber que as pessoas que Deus colocar no seu caminho serão libertas em nome de Jesus, serão curadas em nome de Jesus, porque aonde a igreja chega, a luz chega, e aonde a luz chega, as trevas precisam recuar. Amém, irmãos? Passa para o final para a gente fazer aquela oração. Aí, vamos ficar em pé, vamos orar? Nós vamos profetizar agora. E o que nós vamos profetizar? A palavra de Deus. Quando fala assim, gente, profetizando, não é adivinhação de futuro. Significa declarar a palavra de Deus, a saber, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. É o que nós vamos fazer. Então nós vamos declarar a primeira parte, eu tenho, passa a outra. Depois eu posso e depois eu sei. Volta para o eu tenho. Eu tenho, e nós vamos ver o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso. E eu sei o que a Bíblia afirma. Porque quando você sair daqui hoje, você precisa saber dessas três coisas com muita clareza. E você vai saber dessas três coisas orando já elas. Então vamos juntos. Eu tenho tudo o que pertence ao Pai. Eu sou filho e herdeiro. Eu tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus. Eu tenho o perdão dos meus pecados e já não há nenhuma condenação para a minha vida. Eu tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chega à minha tenda. Eu tenho a proteção de Deus e nenhum mal me sucederá e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu tenho pés de corça e ando nos meus lugares altos. Eu tenho poder para testemunhar, expelir demônios e curar enfermos pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Eu tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas e elas muito podem por sua eficácia. Eu tenho vitória em todas as áreas da minha vida por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu tenho liberdade no Espírito Santo. Eu tenho vida em abundância em todas as áreas da minha vida, pois eu tenho a vida de Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso reinar em vida e poder por meio de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu posso pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada me cause dano algum. Eu posso cortar a cabeça dos gigantes que se levantam contra mim, pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu posso afirmar que sou abençoado, pois todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais que estão em Cristo Jesus pairam sobre a minha cabeça. Eu posso dizer, sou mais que vencedor, sou sal da terra, sou a luz do mundo, sou um instrumento de justiça, sou dispenseiro da graça de Deus, sou amigo de Deus, sou servo da justiça, sou amado de Deus, sou família de Deus e um cidadão dos céus. Eu sei que o Senhor é a minha força, meu escudo, meu refúgio, minha torre forte, meu libertador, meu amigo, meu Pai e meu Deus. Eu sei que o Senhor é a luz do mundo que ilumina a minha vida, que o Senhor venceu a morte e me deu vida abundante. Eu sei que o Senhor humilhou o diabo publicamente e me fez mais que vencedor. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que o Senhor me ama
e que os teus planos não podem ser impedidos sobre a minha vida, planos de paz e bem. Eu sei que 2022 é o ano da vitória do Senhor na minha vida, porque eu consagro ao Senhor os meus planos, a minha família, os meus sonhos e projetos. Eu sei que verei a tua glória sobre mim, a tua vitória, o teu poder, a tua grandeza. Tudo é possível àquele que crê. Eu creio em teu nome, Jesus Cristo, e sei que será assim. Amém. Amém, irmãos? Você crê nisso? Vai ser assim em nome de Jesus. Você pode se assentar. Mantenha essa fé.